Meu avô me contou essa história pouco antes de morrer. Ele estava com 94 anos, a pele tão fina e translúcida que parecia papel de seda esticado sobre ossos frágeis. Os olhos, antes azuis e vivos, agora eram fundos, opacos, afundados em olheiras roxas que pareciam hematomas antigos. Uma culpa devoradora o consumirá por 71 anos, desde 1947. Eu era o único neto que ele ainda recebia com alguma frequência. As outras visitas o deixavam nervoso. Ele dizia que os outros não entenderiam. Naquela noite de inverno rigoroso, o vento uivava lá fora como se quisesse entrar e levar embora o que restava dele. Ele me chamou ao quarto escuro, iluminado apenas por um abajur de cúpula rachada. Segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão perto da morte, os dedos frios e ossudos cravando na minha pele. Sua voz saiu rouca, entrecortada por tosses secas e longas pausas, como se cada palavra doesse fisicamente. Antes que eu vá, preciso passar esse fardo para alguém. Não posso levar isso sozinho para o outro lado. Se eu morrer calado, talvez ela continue lá embaixo, esperando, e alguém tem que saber. Ele chorou. Não soluços altos, mas lágrimas silenciosas que escorriam devagar pelas rugas profundas do rosto. Eu fiquei paralisado, e então ele contou tudo. Eu ouvi em silêncio absoluto, sentindo o sangue gelar nas veias, o estômago revirar e um medo primitivo subir pela espinha. Aqui está exatamente o que ele me revelou, palavra por palavra no essencial, mas com todo o peso, o horror e a dor que só agora, depois de meses, consigo colocar no papel sem tremer. Meu avô chegou a Springs, Nevada, em meados de 1945, logo após o fim da guerra na Europa. O lugar era um deserto implacável, areia vermelha, montanhas áridas, céu sempre azul demais durante o dia e negro como breu à noite. Ainda não se chamava Área 51, esse nome só viria anos depois. Ele entrou como simples ajudante de laboratório. Preparava amostras, esterilizava instrumentos em autoclaves fumegantes, anotava resultados iniciais em cadernos de capa preta e, principalmente, limpava o que sobrava depois dos procedimentos. Era um rapaz de 20 e poucos anos, ingênuo, patriota, orgulhoso de servir o país que acabara de vencer o nazismo. Em 1946, as caixas seladas começaram a chegar. Eram grandes, metálicas, marcadas com símbolos de alto sigilo e escoltadas por militares armados até os dentes. Vinham de madrugada, sob luzes vermelhas, em caminhões sem placas. Ninguém falava o que havia dentro. Oficialmente, o projeto se chamava Wessner. Entre os poucos que tinham acesso ao Bloco C, mais tarde começou a ser sussurrado apenas como Projeto Abigail. O mentor era o Dr. Albert Wessner, um homem alto, magro, de voz suave e quase hipnótica, olhar distante por trás de óculos de aro fino. Tinha o hábito de falar olhando para o infinito, como se já visse o futuro que estava construindo. Ele recrutou ex-cientistas nazistas através de um acordo secreto idêntico à Operação Paperclip: dinheiro, cidadania americana e perdão total pelos crimes de guerra. Aqueles homens, de olhos frios, sotaques guturais e mãos que ainda cheiravam a morte, trouxeram conhecimentos brutais, técnicas de vivissecção em prisioneiros, métodos de modificação genética experimental e uma completa ausência de limites éticos. Eles tratavam a dor alheia como simples dado científico. A ideia central do projeto não era nova. Russos e nazistas já haviam tentado algo semelhante nos anos 30 e 40, mas sempre falharam na estabilidade. O objetivo era criar o super-soldado definitivo através de quimerismo genético avançado,
A fusão deliberada e controlada de DNA de múltiplas espécies para potencializar, além de qualquer limite natural, as capacidades humanas. Os métodos eram avançados e aterrorizantes, mesmo para a ciência da época. Usavam radiação ionizante intensa, fontes de cobalto 60 e raio-x de alta energia para induzir quebras precisas nas cadeias de DNA, criando rupturas de dupla hélice em locais específicos. Em seguida, aplicavam compostos químicos agressivos, derivados de mostarda nitrogenada, agentes alquilantes e outros mutagênicos para abrir as brechas e permitir a inserção de sequências estrangeiras. Inibidores de reparo celular bloqueavam os mecanismos naturais de correção do DNA, enquanto aceleradores sintéticos, análogos extremos de IGF-1, hormônios de crescimento e fatores tireoidianos em doses que fariam um coração humano explodir, forçaram a expressão gênica e a divisão celular em ritmo frenético. O resultado era um crescimento muscular e ósseo explosivo. O que levaria anos acontecia em semanas ou meses. As espécies utilizadas como cobaias atingiam tamanhos, características e forças incomum para a espécie. Eles selecionaram DNA com precisão cirúrgica, escolhendo espécies que representavam o ápice de cada atributo desejado. Tardígrados, os microscópicos ursos d'água, pela capacidade de criptobiose. Esses seres quase indestrutíveis sobrevivem ao vácuo absoluto do espaço, temperaturas de menos 272 graus Celsius até mais 150 graus Celsius, pressões de 6.000 atmosferas e doses de radiação de até 6.200 GY, mais de 1.000 vezes o que mata instantaneamente um ser humano. Produzem a proteína D-sup, que literalmente envolve e protege o DNA como um escudo molecular. A ambição era conferir aos humanos quase imortalidade e a capacidade de entrar em dormência metabólica por décadas, sobrevivendo sem comida, água ou oxigênio. Tubarão da Groenlândia, Somniosus microcephalus, pela longevidade extrema, comprovada em exemplares de 400 a 500 anos, metabolismo lentíssimo, tecidos saturados de urélia e trimetilamina, e um genoma colossal de mais de 6,5 bilhões de pares de bases, repleto de genes duplicados para reparo de DNA e elementos genéticos móveis. Queriam estabilidade celular, resistência ao envelhecimento e a capacidade de viver séculos. Répteis, lagartos e certas espécies de salamandras e axolotes, apesar de serem anfíbios, foram incluídos por analogia. Genes que reativam vias embrionárias de regeneração tecidual, capazes de regenerar caudas, membros e até partes do coração e da medula espinhal através da sinalização WNT e outros fatores de crescimento. A ideia era criar soldados que se recuperassem de ferimentos letais em dias. Além disso, misturaram DNA de predadores mamíferos para força bruta e agressividade controlada, peixes para eficiência metabólica em ambientes extremos, e até insetos para traços como exoesqueleto reforçado e sentidos hiperdesenvolvidos. Os primeiros testes foram em animais. As criaturas resultantes eram abominações que pareciam ter saído de pesadelos cósmicos. Corpos inchados e assimétricos, músculos retorcidos como cordas vivas, peles rachadas por onde os ossos crescem para fora, membros extras brotando em ângulos errados. A dor era indescritível. Artérias inflamadas explodiam sob a pele, ossos se alongavam mais rápido que a pele conseguia acompanhar, órgãos internos se rearranjavam em tempo real. Macacos arrancavam tufos inteiros de pelo aos berros, roedores se debatiam até morrerem em hemorragias massivas, cães uivavam enquanto membros novos e inúteis cresciam tortos. Meu avô descrevia o cheiro. Um misto de carne crua, pelo queimado e algo metálico, como sangue oxidado. As espécies sobreviventes eram abatidas e arrastadas junto às que não sobreviviam para o crematório industrial do subsolo.
Os fornos rugiam dia e noite. Mesmo com exaustores potentes, o fedor de carne queimada e ossos calcinados impregnava roupas, cabelos e sonhos. Quando alcançaram certa estabilidade em animais, passaram para humanos. Primeiro tentaram voluntários do exército. Ninguém estava louco o suficiente para aceitar. Então recorreram a prisioneiros, homens condenados, acorrentados, pálidos como mortos-vivos, arrastados para as salas de procedimento sabendo que nunca sairiam. As transformações eram grotescas, ganhavam força sobre-humana, tamanho colossal e instintos assassinos. Mas assim que ganhavam força superior, eles atacaram os guardas, despedaçando crânios com as próprias mãos deformadas antes de serem metralhados. O chão das celas ficava negro de sangue coagulado. Depois, por sugestão dos nazistas, testaram com mulheres, consideradas mais submissas e menos propensas à agressão descontrolada. O resultado foi ainda mais cruel. Elas chegavam gritando por filhos, por mães, imploravam em línguas diferentes enquanto seus corpos inchavam e se retorciam. O resultado foi o mesmo dos homens assim que conseguiam romper correntes e despedaçar carcereiros com unhas que haviam se tornado garras. Os corredores ecoavam com sons molhados de carne rasgada e ossos quebrados, não restando outra alternativa senão eliminá-las. O governo quis encerrar tudo. Bilhões de dólares gastos, nenhum resultado utilizável. Mas o Dr. Westner estava completamente obcecado. Sua ambição havia se tornado uma doença. Ele via o projeto não como arma, mas como evolução divina. O homem tornando-se Deus através da ciência. Propôs então usar a própria filha, Abigail Westner, de 22 anos. Ele acreditava piamente que o laço de sangue e o amor puro e incondicional que Abigail sentia por ele a manteriam obediente, mesmo após a transformação. Ela nunca me atacaria, repetia. Abigail era doce, ingênua, patriota. Acreditou na mentira do pai. São só testes médicos simples, minha filha. Você vai ajudar a proteger milhares de soldados americanos. Ela se voluntariou sorrindo, abraçando-o forte antes de entrar no bloco C. A transformação foi lenta, metódica e cruel. Injetaram os coquetéis genéticos, expuseram-na à radiação controlada, introduziram os genes de regeneração reptiliana. Em poucos dias ela começou a mudar. Depois disso, realizaram cirurgias para substituir órgãos internos por versões híbridas mais resistentes, reforçaram os ossos com matriz óssea acelerada. A pele ficou cinzenta, esticada, brilhante como couro molhado. Os dentes cresceram pontiagudos, afiados como lâminas. O corpo cresceu para mais de 3 metros de altura, músculos densos e fibrosos como cabos de aço. Desenvolveu um apetite insaciável por carne crua, devorava pedaços inteiros ainda sangrando. Os olhos tornaram-se amarelos, com pupilas reptilianas que brilhavam no escuro. O bloco C virou uma prisão impenetrável, portas de aço reforçado com 20 centímetros de espessura, guardas armados com metralhadoras, câmeras 24 horas. Meu avô, enquanto esterilizava tubos em banho-maria, ouviu 2 gritos simultâneos, um agudo, humano, outro grave e gutural, que fizeram as paredes vibrarem. 2 guardas o arrastaram para longe. Esqueça o que ouviu pelo seu próprio bem, ou você vai acabar como ela. Os relatos pioravam a cada dia. Arranhões profundos no vidro blindado de observação, sua voz sussurrando no escuro. Estou com fome, pai. Guardas viam olhos amarelos fixados neles na escuridão. Certa noite, ela arrebentou a porta da cela como se fosse papel. Matou e devorou 2 guardas. Os gritos duraram segundos eternos. O alto comando decidiu destruir o projeto e todas as evidências. Dr. Westner definhou diante dos olhos de todos, olheiras profundas, mãos trêmulas, voz falhando. Em junho de 1947, foi encontrado morto no próprio escritório, suicídio com um tiro na têmpora. Ao lado do corpo, um bilhete rabiscado com letra trêmula. Não a matem. Ela ainda é humana. Por favor.
Horas depois, suspenderam completamente a alimentação e os sedativos. Queriam deixá-la morrer de fome. Na madrugada de 17 de junho de 1947, às 2h17, o alarme de nível 4 rasgou o silêncio. A porta de aço reforçada estava retorcida para fora, como se uma força titânica a tivesse amassado. 3 guardas jaziam no chão, um com o ombro inteiro arrancado, ossos expostos brilhando brancos, outro sem rosto, apenas uma cavidade vermelha e úmida. O terceiro completamente destroçado, vísceras espalhadas pelo corredor. E lá estava ela, ou o que restava de Abigail. Pele cinzenta esticada sobre músculos tensos e pulsantes. A espinha dorsal projetava-se em saliências ósseas afiadas, olhos brilhando amarelo fogo, respiração úmida, gorgolejante como se o peito estivesse cheio de sangue e muco. Ela avançava em passos lentos, pesados, cada impacto fazendo o chão tremer como marteladas. O capitão gritou fogo. Rajadas de metralhadora a acertaram no peito, nos braços e na cabeça. O corpo gigantesco sacudiu violentamente, sangue escuro jorrando. Mas ela não caiu. Ergueu o rosto devagar e sorriu, um sorriso frio, desumano e, ao mesmo tempo, estranhamente triste. Como se, por um segundo, a antiga Abigail tivesse olhado através daqueles olhos reptilianos. Muitos soldados morreram no confronto antes que conseguissem fazê-la recuar com rajadas de metralhadoras para o fundo do túnel do bunker. Meu avô correu. Sentiu o ar atrás de si se comprimir, quente e fétido, como se algo faminto e gigantesco estivesse a centímetros de sua nuca. No dia seguinte, lacraram o Bloco C para sempre. Concreto, aço, toneladas de material. Alegaram vazamento químico grave. Mesmo assim, quem havia trabalhado lá relatava, anos depois, batidas surdas vindas das profundezas. Arranhões longos e lentos, e em noites sem vento, um sussurro baixo, quase carinhoso. Pai. Eles foram dispensados, aposentados precocemente e amordaçados por lei marcial. Qualquer menção ao projeto era punida com prisão perpétua. Meu avô carregou o segredo como um câncer que o consumiu por décadas. Naquela última noite, com a voz falhando e lágrimas escorrendo, ele me disse: "Eu procuro acreditar que Abigail está morta. Seria misericórdia. Mas, com os tardígrados e o tubarão da Groenlândia correndo no que sobrou do sangue dela, talvez ela tenha entrado em criptobiose. Talvez esteja lá embaixo, no escuro, dormindo por décadas, esperando." E o mais terrível de tudo é que, por mais monstruosa que tenha se tornado, algo dentro dela ainda guarda as memórias da doce, jovem e inocente garota que amava o pai mais que a própria vida. O verdadeiro monstro nunca foi ela. Meu avô morreu 3 dias depois. Agora, eu carrego o segredo. E às vezes tarde da noite, quando a casa está em silêncio absoluto, eu juro que na minha imaginação ouço batidas surdas, vindas de muito, muito longe. Agora, o fardo é meu. E eu não sei se algum dia vou conseguir dormir em paz novamente.